então é o último livro da Bíblia, né? Então você vai lá na tua Bíblia, no último livro da Bíblia, em Apocalipse 14, versículo... deixa eu achar aqui onde que está escrito na minha Bíblia aqui, 14, versículo 6, que é uma mensagem, que na verdade é tripla mensagem, que é 3 anjos, né? É tripla mensagem angelical que eles falam, mas o mais importante para nós que nós estamos estudando aqui agora é o que Jesus tem falado, que o anjo falou aqui sobre a visão, sobre João aqui, na verdade na profecia do Apocalipse, ele está dizendo que ele viu, né? Aqui está dizendo assim, ó, eu vi outro anjo voando pelo meio dos céus, tendo o evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra, e cada nação, tribo, língua e povo, e dizendo em grande voz, temei a Deus. Sabe por quê? Temei a Deus? Daí eu começo a ler aqui, eu começo a falar, mas esse versículo aqui eu já li em algum lugar. Temei a Deus por quê? Porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Todas as fontes das águas. Então, na verdade, aqui é um complemento do Êxodo 20, versículo 8, que Deus fez o mundo em todo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Então, esse evangelho eterno será pregado. Por que eu quis trazer para vocês esse versículo? Que quando eu entendo aqui o evangelho eterno será pregado, é um evangelho que não teve mudança. Lá do Gênesis está dizendo que Deus fez o mundo em 6 dias, e lá no Apocalipse está dizendo que Deus fez o mundo em 6 dias. Então, entre Gênesis e Apocalipse não teve alteração. Então, se o evangelho que está sendo pregado por aí, tudo bem, quem é o evangelho, mas teve alteração, não é o evangelho eterno. Desculpe dizer, mas o evangelho eterno é um evangelho que não tem mudanças. O evangelho eterno, Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Adorai aquele que fez os céus e a terra. Esse é o evangelho eterno que será pregado. E quando está dizendo aqui o anjo no Apocalipse, na verdade, se você estudar profecias, você vai entender que anjo significa mensageiro. Então, no final dos dias vai vir uma mensagem, um mensageiro, alguma instituição, alguém vai levar essa mensagem. Assim como essa mensagem está chegando até você, graças a Deus eu estou sendo usado aqui como um mensageiro. Não quero dizer para você, você é um anjo. Na verdade, anjo significa mensageiro. Então nós estamos na qualidade de mensageiro do Senhor e vamos trazer essa mensagem na sua vida e na minha vida para que nós possamos estar cada vez mais próximos da nossa salvação e salvar aqueles entes queridos que nós gostamos tanto, nossa família, nossos amigos. Então, essa mensagem do Gênesis ao Apocalipse é uma mensagem eterna. Isso é interessante. Aí você fala assim, mas passou muito tempo, será que realmente é o sábado que é o dia de guarda? Daí você vai lá no Êxodo, ainda volta no Êxodo. É um tema que eu acho muito interessante. Quando você busca lá no Êxodo, eu gravei na minha mente, tá? Êxodo 23, tá? Vamos ver lá. Êxodo 23, versículo 12. Ali está dizendo sobre uma relação sobre a guarda do sábado. Êxodo 23. Está dizendo que o sábado é um dia de guarda. Só quero trazer alguns versículos para vocês, pessoal. Tantos versículos que falam sobre o sábado que eu tive que filtrar muita coisa. E no Êxodo 23, versículo 12, eu vou ler aqui na minha Bíblia, está falando muitos versículos falando sobre o sábado. E esse versículo 23, versículo 12, só com a confirmação a mais, né? 23, versículo 12, está dizendo aqui na minha Bíblia o seguinte: 6 dias fará a tua obra, mas o 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, o teu jumento, para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro da tua porta para dentro. Então, na verdade, é um dia de descanso, para que o boi possa descansar. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Agora, outra coisa interessante que eu achei também, que está lá no Êxodo 16, versículo 22 a 30, eu não vou ler todos os versículos para não ficar muito longo esse vídeo aqui, mas se você buscar lá no Êxodo 16, 22 a 30, você vai perceber que no tempo do Êxodo ali, eles estavam no deserto, e no deserto não tinha muita alimentação, eles estavam em muitas pessoas, e a Bíblia nos diz lá no início do Êxodo, que eles saíram em 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Então eles estavam no deserto, e no deserto não tem fartura de alimento, então Deus ele proviu o alimento. E a provisão que Deus fez é um alimento chamado maná, caía diariamente.
Só que o mais interessante de tudo isso, quando começou a surgir o maná, o início do maná, Deus mandava maná todos os dias. E se a pessoa colhesse o maná na segunda-feira, um maná dobrado, para não levantar de manhã cedo para colher na terça-feira, o maná bichava e estragava. Mas na sexta-feira, o hebreu, aquele povo ali que estava no deserto israelita, ele tinha que colher dobrado, porque no sábado não caía maná. Deus não mandava maná no sábado. Isso é bíblico, não sou eu que estou falando. Então, no sábado, a palavra sábado, de guarda, de adoração, é uma palavra viva na Bíblia, a palavra viva da Bíblia. E o mais interessante de tudo isso que eu quero falar para vocês é um tema muito importante. O que acontece? Ezequiel 20, versículo 20. Vamos ler Ezequiel 20, versículo 20 e vamos guardar bem isso, porque isso vai ser muito importante para o nosso conhecimento daqui a pouco, numa outra coisa que eu vou falar também. Ezequiel 20, versículo 20, veja bem. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então é antes de Daniel, tem o Ezequiel, certo? Ezequiel 20, versículo 20, veja que versículo. E na verdade é uma repetição do 20, versículo 12. No 20, versículo 12, deixa eu achar aqui na minha Bíblia. 20, versículo 12. Deixa eu ver aqui. Também lhe dei os meus sábados para que servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou, que eu, o Senhor, que os santifica. Boa, agora vamos ler o 20, versículo 20. Ezequiel 20, versículo 20 vai estar dizendo o seguinte: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu, o Senhor, eu sou o Senhor vosso Deus. Santificai o vosso sábado, que o sábado é um sinal entre o seu povo e Deus. Então, se tem um sinal entre o povo de Deus e Deus aqui nesta terra, a Bíblia está me dizendo aqui nesse versículo que esse sinal é o sábado. É um sinal de diferença entre a pessoa que aceita Deus como teu Salvador, Jesus como teu Salvador. Então é um sinal entre o povo de Deus e Deus. O sábado está aqui. Por que eu quero que vocês entendam isso? Muito importante. Que serve o quê? Como preparação. É um sinal, não é uma diferença. É um sinal. Depois nós vamos estudar sobre um outro sinal. Por isso que é importante você decorar esse versículo aqui, ó, que o sábado é um sinal entre o povo de Deus e Deus. Jesus Cristo, ele ia nas sinagogas no sábado. Se você ler lá em Mateus 5, versículo 11, está dizendo, Jesus falando assim, ó, eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir a lei. Se você ler em Lucas 24, Lucas 4, você vai entender que Jesus ele ia nas sinagogas no sábado conforme o seu costume. Se você ler lá em Atos 13, versículo 14 e 15, você vai ver que o apóstolo Paulo, que estava pregando aos gentios, ele não era um pregador para os judeus, mas ele era um pregador aos gentios, ele se reunia no sábado. Então, mas você começa a analisar na tua mente, mas como então? Se é só sábado, mas é só sábado na Bíblia. Então você percebe que Deus, na sua grande misericórdia, na verdade, o que acontece? Muitas pessoas estudam, mas querem saber do seu jeito. Então quando você buscar sabedoria na palavra de Deus, com humildade, como servidão. Tem uns que acreditam que o domingo, não estou trazendo os méritos do domingo ainda aqui, que o final da lei, tem um versículo que está em Romanos 10, versículo 4, que o fim da lei é Cristo. Daí você tem que entender o seguinte, no tempo do Êxodo, no tempo de Jesus, no tempo até nosso hoje, nós temos várias leis. No tempo do Êxodo, lá existiam 4 tipos de leis diferentes. Tinha a lei moral, que era a lei de Deus que ele fez na tábua de pedra. Tinha a lei civil, que era a lei que regia lá sobre quem assassinasse, quem fugia, quem era desertor, quem fazia o mal para os outros, quem roubava. Tinha a lei civil. Tinha a lei cerimonial e tinha a lei de saúde. O que acontece? Eu quero trazer um pouquinho para vocês sobre a lei cerimonial. Como é que era a lei cerimonial? A lei cerimonial, o pecador que se sentia fraco na sua fé, chegava, pegava um cordeirinho, era ritual deles, por isso que chama-se lei cerimonial, cerimônia. Todos os dias existia um sacrifício diário, 2 vezes por dia no santuário.
Então eles pegavam uma ovelhinha, o pecador chegava lá no santuário e pegava e colocava a sua mão sobre a cabeça daquela ovelhinha, cortava ali o pescoço da ovelhinha, e aquele sangue derramado naquele gesto, daquela cerimônia, ele estava transferindo o pecado dele para uma ovelha. E o derramamento do sangue simbolizava o derramamento, a remissão dos pecados. Essa chamava-se lei cerimonial. Ok? Então existia esse ritual sagrado ali, feito diariamente, sem cessar, contínuo, no santuário ali no tempo do Êxodo. Até no tempo de Jesus também existia esse ritual ainda. Então quando a Bíblia nos diz aqui que o fim da lei é Cristo, está falando sobre a lei cerimonial. Como assim lei cerimonial? Quando Jesus ele morre na cruz, que ele derrama o seu sangue, os nossos pecados são perdoados, segundo todo o Novo Testamento, pelo sangue de Jesus. Então essa lei cerimonial de pegar uma ovelhinha e levar lá no tabernáculo e oferecer como remissão de pecado acabou. Ela se tornou inválida, porque a verdadeira se fez presente. A verdadeira lei, o verdadeiro ritual da ovelha, porque a ovelha não poderia ter defeito, simbolizando o próprio Jesus que não teve pecado. Que Jesus não teve pecado, segundo a Bíblia, porque se ele tivesse pecado, ele teria que ter um Salvador para ele. E a Bíblia nos diz o tempo todo que Jesus ele manteve-se coerente. Nós sabemos que ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, e não teve pecado. Então essa lei que se completou em Jesus foi a lei cerimonial. Então não tem como você pegar um versículo desse e falar assim, não, agora a lei não tem mais validade, porque Jesus veio uma nova aliança. Ok? Não tem isso, não tem base bíblica. Não tem base bíblica. Por quê? Se você ler a lei dos 10 mandamentos, eu estou falando a lei dos 10 mandamentos. A lei cerimonial acabou. Ó, nós estamos numa fase aqui em Curitiba, nós estamos vivendo uma quarentena, que já até passou de 40 dias, chama-se quarentena, e tem uma lei aqui na cidade. Essa lei que o prefeito, o governador, mais especificamente o prefeito, ele falou que todos os comércios, aqueles mais prioritários, podem abrir, só que é obrigatório o uso de máscaras para poder estar circulando entre a população. Essa lei é uma lei provisória. Ela não vai ser uma lei eterna. Essa lei, a hora que acabar, que a pessoa descobrir ali a vacina para o vírus, a vacina para a doença, essa lei vai acabar. Então essa lei cerimonial que Deus instituiu no Êxodo, ela se fundou em Jesus. Ela se firmou em Jesus. Então essa lei se complementou. Então não tem como usar um versículo desse para dizer que então a lei ali, a partir de Jesus, a lei acabou. A Bíblia não dá essa base. E inclusive o que eu quero dizer com vocês, que o sábado, ele está no cerne dos 10 mandamentos. O primeiro mandamento está dizendo assim, ó, não terás outros deuses diante de mim. Continua valendo. Deus não aceita que você reconheça outro Deus que não seja Ele. Segundo o mandamento, não farás para ti escultura do que há em cima e embaixo da terra para adorar. Deus não aceita isso. Aonde que você vai me dizer que então a lei acabou? A lei foi abolida, a lei moral é o caráter de Deus. Quando ele fala assim, honra teu pai e tua mãe, não mate, não roube, não adultere, não cobiça as coisas do teu próximo, não fale mentira do teu próximo, não fale falso testemunho. E o sábado está junto com esses 10. Não tem como você pegar os 9 e falar que está certo e tirar um deles dizendo que está errado. E você entendeu como que a palavra sábado ela é viva aqui na Bíblia? A palavra sábado ela é viva aqui na Bíblia. Agora eu quero trazer para vocês, como eu prometi aqui, o estudo sobre o domingo. Então agora você fala assim, Haroldo, mas então se ela é viva na Bíblia, como que o pessoal começou então, como que a maioria das religiões cristãs, a maioria guardam o domingo? Infelizmente, posso dizer para vocês, que a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Você não busca saber como é que se iniciou, como que foi. O sábado está claro. Aqui está claro como 1 mais 1 é 2.